Existe um discurso na atualidade que a prática da musculação pode te ajudar a prevenir lesões, principalmente você, atleta amador de ciclismo, basquete, corredor. Muitos profissionais vão fazer a promessa que vem pra cá que eu te ajudo a prevenir as lesões do seu esporte. Mas se isso é uma verdade, como de fato a gente pode atuar para prevenir lesões? E uma outra dúvida não menos importante é: aquele aluno aficionado por treinamento, treina 4 vezes, 5 vezes na semana, corriqueiramente cai em lesões. O que eu estou fazendo de errado? Como eu posso evitar de me lesionar na musculação? Fica ligado que o tema hoje é sobre lesão e é esse o toque de malícia que eu vou te dar. Por um toque de malícia no meu corpo. E sempre que falamos de lesão, a primeira coisa que vem na cabeça é aspectos biomecânicos. Olha, execução do movimento equivocada, guardar e pegar peso. Nós sabemos hoje que o grande índice de lesão no salão de musculação está ligado à hora que eu vou finalizar o meu exercício ou na hora que eu vou começar que aquela cabeça na postura não está tão ligada. Também na hora que eu vou guardar os pesos, né, pessoal? De repente eu faço o exercício todo certinho, vou lá guardar o peso, esqueço completamente da postura. Só que falar somente de aspectos biomecânicos, aspectos posturais para falar de lesão, hoje é ser reducionista. E largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Se a gente pensa em lesão, a gente precisa de pensar de forma interdisciplinar, precisa de ampliar a nossa perspectiva de pensamento sobre a lesão. Por quê? Porque se a gente dorme mal, se a gente come mal para treinar, por exemplo, eu faço um treino de hipertrofia intenso, gerei várias ali microlesões teciduais e de repente eu me alimento mal, não ingiro a quantidade necessária de proteína para fazer a recuperação muscular. Esse tipo de comportamento alimentar, ele vai ocasionar uma lesão, uma não recuperação. Posteriormente, pode acontecer uma distensão muscular, um rompimento de tendão. Então, antes de iniciar essa conversa sobre lesão, vamos ampliar nosso horizonte, nossa perspectiva sobre lesão e entender que, para diminuir lesão, a gente tem que trabalhar, manusear bem a arte do treinamento, no quesito aí recuperação, um bom sono, no quesito alimentação, alimentação adequada com o número de proteína e carboidrato indicado para o seu peso corporal e também no treino correto, com a intensidade correta, carga correta, progressão correta. Agora todas as peças se encaixaram. Mas, para a gente não ficar muito no campo da subjetividade e tratar de forma reducionista aí esse tema de prevenção de lesão, que muito profissional deixa solto aí, olha, a gente previne lesão, mas não explica como intervir na prevenção de lesão, nós vamos chamar aí, olha, alguns fisioterapeutas para falar. E o primeiro que eu vou citar aqui é o Dr. Gabriel Leão, é um fisioterapeuta aí do joelho em evidência. Ele tem uma análise muito interessante que ele vai trazer um artigo do jornal britânico, aí, um importante periódico científico, que vai descrever 4 passos para a gente lidar com a lesão no esporte. Que demais! E o primeiro passo é identificar as lesões mais frequentes e as lesões mais graves do esporte que eu estou intervindo. Vou dar um exemplo. O futebol, ele tem um determinado tipo de lesão que é mais frequente. O basquete tem outro determinado tipo de lesão que ela é mais frequente. Vou dar um exemplo geral, o entorse de tornozelo, que geralmente ele é frequente em vários desses esportes coletivos, de contato, né? Porém, ela é uma lesão relativamente simples, que em torno de 1 ou 2 semanas o atleta já está liberado para partida, para jogar novamente. Então ela não causa tanta dor de cabeça no clube. Mas uma lesão de LCA, por exemplo, ligamento cruzado anterior, essa sim, se ela acontece,
ela gera um afastamento longo do atleta, né? Um prejuízo grande para o clube e pode ocorrer até o fim da carreira de um atleta, né? Ou então o retorno desse atleta já não tão produtivo como antes. Fudeu de vez! A gente tem exemplos aí de lesões nos jogadores de basquete da NBA da temporada passada e retrasada. O Kevin Durant, por exemplo, um astro da NBA, ficou quase um ano parado por causa de uma lesão, assim como o Klay Thompson. E impacta em todo o planejamento do clube o ano inteiro, pessoal. Então isso sim é uma catástrofe, como a gente fala do esporte. Realmente. Já o segundo passo, indicado aí pelo Jornal Britânico de Medicina Esportiva, esse periódico aí que o Gabriel Leão nos trouxe, seria identificar como essas lesões ocorrem no esporte específico. Um outro exemplo aí, pessoal, eu sou um nadador e de repente estou tendo muita tendinite no ombro. Isso é algo comum entre nadadores. O que está acontecendo? Por quando que essas lesões ocorrem? Existe uma fase na temporada da periodização que ela ocorre? Por exemplo, na fase de choque eu tenho maior índice de lesão? Pode estar relacionado a como eu construí a minha periodização de treinamento. No momento de maior volume, eu estou tendo maior índice de lesão, ou seja, é importante então eu incrementar microciclos regenerativos maiores para a gente diminuir essa incidência. Então, identificar, como essas lesões estão ocorrendo é um segundo passo para a gente traçar estratégias corretas para intervir. Certamente que sim. E como terceiro passo seria traçar um programa de prevenção dessas lesões. Como eu dei o exemplo anterior aí, olha, eu estou percebendo que na minha periodização voltada ali para nadadores fundistas de 1.500 livre, por exemplo, que nadam grandes distâncias, em determinada época do ano elas estão ocorrendo um índice de lesão, uma tendinite no ombro. Quais estratégias eu vou traçar para que essa probabilidade ela diminua? Ou então para que esse nadador que ficava 30, 45 dias afastado com uma tendinite, agora ele está ficando 15 dias. Eu vou traçar táticas específicas. Então, por exemplo, vamos tentar elucidar, porque a conversa aqui ela é ampla, ela é abrangente. Eu estou dando um exemplo para a gente conseguir pensar mais na prática esse mecanismo de prevenção de lesões. Então eu vou criar uma periodização para esse nadador com um volume de treino menor, ou a fase de choque que eu trabalho em 2 semanas com alto volume, eu trabalho uma semana com alto volume, a outra semana com baixo volume. Isso são táticas, estratégias de prevenção. Ou então eu vou fazer um trabalho de manguito rotador do ombro com uma TheraBand, uma borrachinha, antes do treino desses nadadores, no período crítico aí que ocorrem as lesões, ou no mês anterior como forma de fortalecimento. Ou então, no meu treino fora d'água na musculação, eu vou criar, antes de entrar, o trabalho com cargas de potência, cargas altas de força, que esses atletas vão precisar. Eu vou fazer um teste de preditivo de carga, ou um teste de um RM, e vou trabalhar com cargas menores durante 1, 2 meses, cargas de 60%. Para quê? Para que eu construa aí uma resistência muscular nesse atleta, que eu trabalhe antes um reforço dessa articulação, para posteriormente eu trabalhar com altas cargas. Você entendeu, velho? Então esse terceiro passo estaria completamente ligado de traçar estratégias pragmáticas para intervir diretamente aí no ponto que você identificou ali aonde está ocorrendo as lesões. E o quarto passo seria um fechamento de trabalho, que seria uma reavaliação e uma proposta dessa reavaliação para ver se estamos positivo ou estamos negativo, e uma proposta para o novo macrociclo que vai se iniciar, um novo planejamento de treino. Então, reavaliar ele é fundamental. Olha lá, citando um exemplo do basquete, entorse de tornozelo, eu tive 30% dos atletas no ano de 2019 tiveram entorse de tornozelo. Eu tracei estratégias aí com estabilidade,
no Mozu, Mini Bozu, fiz trabalhos de estabilidade com esse atleta e fortalecimento, também uma flexibilidade de tornozelo. Intervi no primeiro semestre da construção do planejamento de treino desses atletas. No ano de 2019, então, de 30% caímos para 15%. Isso é uma estimativa positiva de que o seu programa de prevenção de lesão está dando certo? Sim, é uma estimativa positiva. Mas olha lá, beleza, eu não lesionei, os mesmos 30% lesionaram esse ano. Olha só o que a gente pode estimar também. No ano anterior, quanto tempo esses atletas levavam para se recuperar da entorse de tornozelo? Eles levavam 30 dias. Nesse ano, então, depois do meu programa de lesão, de prevenção de lesão no esporte, eles passaram a se lesionar, a ficar 15 dias, apenas 2 semanas, e já estavam recuperados. Isso é um sinal de que seu programa para intervir na lesão daqueles atletas, ele está funcionando de forma prática, com resultados materiais palpáveis para você afirmar e apresentar como base, né? Tá bom. Então, quando a gente fala no cenário esportivo, esse artigo ele vai elucidar bem um conjunto de estratégias e de pensamento que a gente tem que ter, né, e planejar para lidar com as lesões de determinados esportes, né? E cada esporte, cada atleta vai carecer de um tipo de intervenção específica. Por quê, pessoal? Quando a gente vai para o âmbito individual, os atletas vão apresentar aspectos individuais, né? Alguns são mais encurtados em determinados pontos. Se o esporte exige muito uma rotação de ombro, a probabilidade desse atleta se lesionar com encurtamento é maior, ou então até mesmo uma hiperflexibilidade, pode indicar uma frouxidão ligamentar, uma fraqueza nesse ligamento. Então, além da ênfase coletiva que cada esporte vai trazer, o nadador o ombro, o jogador de basquete entorse no tornozelo, o jogador de vôlei lá a flexão, extensão do cotovelo. Além dessa individualidade, existe o aspecto individual de cada atleta que precisa de ser avaliado. Nossa, que bosta! Então, no meio esportivo, a gente já percebe que a forma da gente lidar com lesão, ela está mais ou menos norteada de acordo com a especificidade do esporte. E claro, pessoal, não precisa nem de falar, né? O profissional de fisioterapia formou, habilitou, é o profissional que mais entende de lesão. Então, qualquer profissional de educação física que se preze vai convidar esse profissional para fazer um trabalho interdisciplinar, porque é fundamental a gente fazer um trabalho interdisciplinar com um profissional que passou no mínimo aí 4 anos fora a formação continuada que ele teve para lidar com a especificidade das lesões, que não é algo simples, né? Complicou. Quando a gente fala de ombro, de coluna, de joelho, existem N fatores ali associados que podem estar relacionados com aquela lesão. Então precisa de ter capacitação para isso. Mas aí, pessoal, quando a gente associa a musculação, como que a gente pode trazer esse pensamento desse importante periódico britânico aí para a nossa prática, para a nossa especificidade? Olha só. Principalmente se eu estou falando de um estúdio de treinamento personalizado, a gente vai fazer um programa de prevenção de lesão de acordo com a demanda individual. Porque num estúdio de treinamento personalizado, ou se você contratar um personal trainer, a primeira coisa que ele vai fazer é uma anamnese. E aí ele vai identificar se você sente dor em algum ponto específico do corpo, se você já teve alguma lesão, se você tem uma prática esportiva específica que você quer evitar determinados tipos de lesão e, consequentemente, o que ele vai fazer? Ele vai investigar, ele vai estudar a prática que você traz e vai ver a recorrência de lesões lá naquela prática. Ou então ele vai buscar melhorar aspectos aí relacionados aos seus pontos fracos. Olha só, eu cheguei com uma dor no pescoço. Será que essa dor no pescoço está relacionada com algum desvio postural? Eu cheguei com uma dor na coluna. Vamos fazer um teste de um banco lombar ali, 1 minuto no banco lombar.
Será que essa dor na coluna está relacionada a algum enfraquecimento muscular? O aluno, ele traz um diagnóstico prévio sobre essa dor que ele está sentindo para a gente fazer um trabalho interdisciplinar? Então, no campo da musculação, o trabalho sobre intervenção de lesão, ele é um trabalho diverso, um trabalho que pode surgir a partir da demanda individual de cada um. Legal! Bem louco! Olha, eu fiz uma avaliação física e apresentei, olha, num teste de flexibilidade, uma assimetria entre um lado do corpo e do outro. Então, se eu fizer o supino sem um trabalho de flexibilidade, eu tenho maior tendência, maior probabilidade de sobrecarregar um lado do corpo. Quando eu for trabalhar com altas cargas, isso pode incidir numa lesão. Então, um profissional que faz um check-up antes, ele já vai identificar todas essas nuances aí do campo individual. Empolgante! Então, para começar, na musculação, num serviço de treinamento personalizado, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação física, uma anamnese, e a gente vai checar as possíveis causas de lesão que estão associadas à sua individualidade. Adoro! E a partir dessa perspectiva, a gente começa a perceber o tanto que o ambiente da musculação ele é rico de possibilidades para a gente intervir sobre lesões, para a gente intervir sobre a melhora da performance desse meu aluno, desse meu cliente, para ele não se lesionar mais, para ele não machucar mais. Seja no dia a dia alguma lesão que incomoda ele, ou esteja essa lesão associada a alguma prática esportiva. Olha! Agora, algo que eu prometi lhe dar como uma explicação e que é fundamental é, na musculação, como a gente previne lesões, como a gente evita de se machucar tanto na musculação, que é algo que para algumas pessoas é corriqueiro. Ela busca uma prática da musculação para ter saúde e ela acaba, hora ou outra, lesionando, hora ou outra, machucando. E olha só, pessoal, a musculação é uma das práticas esportivas aí com menor índice de lesão. Então, se você está tendo em recorrência uma lesão nessa prática, significa que algo na sua construção de treino está errado, está equivocado. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. E eu vou traçar algumas características, alguns aspectos aí que você pode se atentar, que você pode trabalhar para diminuir o índice de lesão, se isso for um problema no seu caso, tá? Mas esses direcionamentos que eu vou dar, pessoal, eles servem de forma geral para todo mundo, quando for planejar o seu treino, começar a entender o que eu posso, o que eu não posso fazer, porque tem indicação científica para isso. Ah, vamos nessa! Mas antes de citar esses aspectos que você vai ter atenção na hora de fazer o seu treino, de elaborar o seu treino, de ir treinar, ou se você é um treinador, né, você vai ficar ligado para construir uma periodização do seu aluno, vamos falar de um conceitinho que surgiu hoje na educação física e que está coberto de razão, pessoal. Esse conceito ele foi levantado aí pelo Dr. Paulo Gentil, e muito interessante porque, de fato, ocorre muito isso no nosso cenário da musculação, que é um terrorismo biomecânico. Mas que porra é essa? Terrorismo biomecânico, pessoal, nada mais é do que a gente preocupar excessivamente com a postura do aluno durante a execução do movimento. Olha, agachar até aqui não pode porque faz um excesso de uma retroversão pélvica, isso vai arrebentar sua coluna. Olha, faz um controle de respiração nessa deltoide medial para contrair o abdômen para você equilibrar a postura durante o movimento. Olha, não treina com aquele indivíduo não, ou não treina sozinho não, porque você vai se machucar, o risco de lesão é alto. Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo? Você tá rindo? É nesse lixo que transformaram o nosso país. Pessoal, é mentira. Mentira! A musculação é um dos esportes, como eu disse, com menor probabilidade de lesão.
Ocorre que muito dos personal trainer lá, dos personagens, em vez de estudarem, trabalharem com seus alunos em intensidade adequada para eles adquirirem adaptação fisiológica e evoluir nos seus treinos, eles colocam excesso de medo, excesso de pânico nesse aluno, e eu vou te falar por quê. Esse é um dos segredinhos aí de você captar os clientes através do pânico e do medo da prática do exercício físico, e não só captar, mas reter esses clientes. Olha, fica aqui, que aqui eu tô de olho na sua postura. Agacha assim, respira assado. E isso, pessoal, é uma prática, infelizmente, ruim, né? Porque você capta, você fideliza o aluno, o cliente, não porque você apresenta de resultados para esse sujeito, mas pelo medo, pelo pânico. Meu Deus. Que isso trouxe até um outro conceito na área, que é o de cinesiofobia. Você cria no aluno aquele medo de se exercitar, porque qualquer movimentozinho quer dizer uma possível lesão. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Então fique atento a esses profissionais que fazem esse terrorismo biomecânico na sua cabeça, pessoal, sem neura, principalmente na musculação. Com as dicas que eu vou te dar, você vai ver que você vai evitar e vai fugir muito de lesão, ok? Glória a Deus, glória a Deus. E um primeiro aspecto que eu já citei é avaliação física como um norte. Se você está iniciando um programa de treinamento e você foi numa academia aí low cost, de baixo custo, os caras o quê? Avaliaram sua pressão arterial e te liberaram. Tá bom, vai fazer exercício. Tem alguma coisa de errado com isso aí, pessoal. A gente não prescreve, a gente não é bruxo pra gente tirar a carga da cabeça sem fazer uma avaliação física criteriosa. Ninguém é bruxo para saber o que você vai fazer, até onde você vai agachar, como que você vai, quanta carga que você vai pegar o exercício, se você não fizer uma avaliação física. Lembra naquele exemplo anterior que eu estava falando de fazer uma anamnese, descobrir possíveis pontos de dor no aluno, identificar postura, protusão de ombros, ele tem escoliose, ele tem assimetria entre os ombros. Tudo isso compõe uma avaliação física que um personal trainer ele vai sugerir ali pontos possíveis de ter agravamento no seu programa de treinamento. Como eu disse, vamos lá, olha só, eu faço uma avaliação simples, a primeira lá da avaliação física, uma antropometria. Eu vou medir a circunferência da sua coxa direita e da sua coxa esquerda. E de repente eu identifico aí 5 centímetros de diferença. Isso pode estar ligado a um desvio postural, isso pode gerar compensação no seu agachamento, no seu desenvolver aqui na musculação, e isso precisa de ser checado mais a fundo. Como? Um teste de força de quadríceps, um teste de força de isquiotibiais, para avaliar se anterior e posterior da coxa estão em graus de simetria, ou mesmo força na perna esquerda, força na perna direita, para avaliar se essas pernas estão em simetria e estão gerando compensações durante o movimento. Isso é um exemplo raso, pessoal, um exemplo de algo que pode vir a acontecer numa avaliação física. Esse caso, por exemplo, de assimetria, ele é mais atípico. Geralmente, ele está acompanhado com pós-cirúrgico, com pessoas que já sofreram alguma lesão. Mas para falar de um caso mais comum, mais corriqueiro para vocês, a gente pode falar das dores na coluna, né? A gente, numa avaliação física, a gente vai identificar dores na coluna, a famosa hipelordose, que é aquela coluna mandada para frente, é algo comum. Estima-se aí que 80% das pessoas elas sentem dor na coluna. Então, se você identificou, por exemplo, numa avaliação física, uma hipelordose do seu aluno, você vai checar aí se ele tem fortalecimento de core. Normalmente não tem. Os indivíduos chegam sedentários com uma fraqueza muscular muito grande aí nessa musculatura estabilizadora da coluna. Mas também você vai checar a flexibilidade de ilipsoas. A gente sabe que essas musculaturas, elas estão ligadas à lombar e quando elas estão encurtadas, geralmente pessoas que trabalham muito tempo sentada, ela puxa a coluna para frente e isso pode ser um dos fatores aí que vai gerar um desgaste na sua coluna. Mas sem terrorismo biomecânico, pessoal.
O que eu estou elucidando esses exemplos aqui é só para trazer para vocês que avaliar, conhecer os nossos alunos, saber do histórico de lesões que eles têm, é fundamental para a gente traçar da individualidade de cada um algumas estratégias pontuais, específicas, que vão prevenir futuras lesões. Ai, que delícia! E um outro ponto fundamentalíssimo que vem também dessa avaliação é um teste de carga. Quando a gente lida com atleta, a gente faz um teste de uma repetição máxima. Quando a gente lida com um indivíduo comum, a gente faz um teste preditivo de carga, para predizer a sua carga de 100%. E para que eu quero identificar qual é o seu 100% num aparelho? Rapidamente falando, pessoal, o que é um teste de carga, né, de um RM para um atleta? Você vai colocar uma carga alta no supino, no agachamento, em algum exercício da musculação. E ele vai fazer, vou dar o exemplo do supino, uma repetição máxima, amplitude completa, foi para a segunda, chegou na falha concêntrica ali, não conseguiu completar a amplitude total do movimento, ou seja, não conseguiu executar a segunda repetição. Então, a gente pegou a carga de uma RM dele, uma repetição máxima, pegamos a carga de 100% desse atleta. E para que a gente pegou essa carga de 100%? Para na hora de construir o programa desse atleta, a gente trabalhar com a carga de 60%. Então existe uma tabela de correlação, que é uma tabela de um teste que não é esse de um RM, mas um teste preditivo para predizer a sua RM. Quem é nosso aluno lá na Udemy tem essa tabela lá, que ele sabe como ele usar essa tabela para trabalhar na carga correta. Então você faz um teste preditivo, que é, ao invés do teste de um RM, ele vai até 10 repetições máximas, para você descobrir o seu 100% e assim trabalhar de forma exata, precisa, com o seu 60%, com o seu 65%, 55%. Cargas consideradas aí leves para a gente iniciar um programa na musculação. Então, se eu trabalho com o meu 55%, com o meu 50%, eu estou fazendo um trabalho de prevenção de lesões articulares. Eu vou dar um exemplo, um aluno sedentário, 2 anos sem treinar, é o que mais a gente pega no estudo de treinamento personalizado, é o que mais existe por aí, né, pessoal? Pessoas que vão iniciar um programa de treinamento e, de repente, você vai em um personal ou uma academia que não tem noção da carga que ela coloca num dos seus equipamentos. Então, prescreve-se como um bruxo, tira aquela informação da cabeça e vai, aluno, deixa eu ver até onde você vai, e você não sabe, mas esse aluno, o 10 quilos dele pode ser 85%, 90%. E o que vai acontecer? Um aumento da probabilidade de uma lesão articular. Por quê? Essa articulação a gente não faz uma ressonância antes do treino. A gente não sabe se ela está preparada para pegar muita carga. E a gente está metrando carga como um bruxo, como um mágico, sem saber da precisão que é uma margem segura para esse aluno aplicar no início de uma periodização de um planejamento de treino. Então, como dica aí, ainda dentro de uma avaliação física, um teste preditivo de carga para dosar bem a carga do seu treinamento. E largar mão de ser besta. E um terceiro ponto, pessoal, que a gente está falando de carga, está ligado às adaptações que a gente vai gerar no treinamento. Se a gente pega determinadas escolas de periodização, vou dar um exemplo aí, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele vai sugerir um incremento de carga por sessão de treinamento de até 10%. O que isso quer dizer? Eu estou fazendo aí, olha, um supino com 10 quilos, se eu vou fazer um incremento de carga na próxima sessão, eu vou colocar 11 quilos no máximo, ou seja, eu fiz um incremento gradativo. Se eu faço um incremento de 50% numa sessão, eu faço com 10, na outra com 15. Existe o que, então? Um aumento de probabilidade de lesão. Então, se você trabalha de forma mais técnica, você não incrementa a carga da noite para o dia, a gente aumenta quase 50% dessa carga. Não, a gente tem uma margem de segurança que vai ali, olha, até 10% para a gente diminuir a probabilidade de lesão desse aluno. Então vamos supor que eu aumento um pouquinho essa carga na seção posterior do aluno, é assim que nós trabalhamos aqui. E de repente esse aluno ele sentiu um incômodo, uma fincada no ombro.
Na próxima sessão, a gente já sabe que existe algum problema que precisa de ser avaliado mais de perto com a articulação desse indivíduo. Uma fincada durante o exercício não é algo que a gente espera. Então a gente já veta o exercício, a gente já encaminha para um outro profissional, a gente já faz um trabalho com menos carga, com menos volume em outro exercício, às vezes limita ou amplia a amplitude de movimento, depende do que nós estamos falando. Porém, saber dessa progressão, ela é muito importante. Não fizemos progressão aí, olha, com mais de 10%, é muito comum. E isso também é um índice de lesão no esporte amador, pessoal. A gente tem aquele corredor que de repente começou a correr, na primeira semana fiz 5K, na segunda eu estou em 10, na terceira eu estou em 15. Você está vendo aí nessa periodização que da corrida existe até uma indicação de incremento de carga um pouco mais branda, podendo chegar aí até 30%. Mas olha só, você está vendo esse indivíduo ele progredir de carga rápido demais, de volume rápido demais. Isso não está cheirando bem, isso vai dar problema. Então, esse bom senso no incremento de carga, ele é fundamental. Abra o olho, porra! Abra o olho! Mas não só esse bom senso no incremento, mas também na recuperação. E para a gente pensar em prevenção de lesão e falar de recuperação, a primeira coisa que você precisa de saber é construir um programa de treinamento aqui na musculação, por exemplo, fazendo com que, na mesma medida que você estresse uma musculatura num dia, você descanse essa musculatura no outro dia. Então, um bom profissional de educação física, ele deve conhecer tanto a biomecânica dos exercícios, como a gente vai executar os exercícios, o ponto de mais força, de mais torque resistivo num exercício, mas também a cinesiologia, ou seja, quais músculos aquele exercício está ativando. Por quê? É conhecendo sobre a cinesiologia que a gente vai conseguir elaborar um programa que, ao mesmo tempo que eu estresso uma musculatura, eu descanso outra. E aí, gente, consequentemente, potencializa a recuperação do sujeito e diminui a probabilidade de lesão. Rapidamente falando, pessoal, se eu faço um supino, todo mundo vai falar o senso comum, o supino é para quê? Para peito. Mas não, pessoal, se a gente faz uma análise eletromiográfica, vai ligar eletrodos aí na musculatura para saber qual musculatura está trabalhando, a gente vai perceber que a gente tem uma enorme ativação do tríceps, uma grande ativação da deltoide anterior e também peitoral, pessoal. Sendo assim, o profissional, o leigo que não conhece, não está entendendo que o supino também trabalha tríceps, também trabalha deltoide anterior, o que ele faz? Ele faz 3 exercícios para peito e 3 exercícios para tríceps no mesmo dia. Ao final de uma sessão de treinamento, ele treinou aí, olha, vamos colocar aí 9 séries para peito e 18 para tríceps. Quando chega no final de uma semana, ele está treinando o quê? 40, 45 séries para a extensão de cotovelo. E isso, pessoal, isso não é uma prática que é incomum, não. Eu já peguei vários, não foi um nem dois, foram vários alunos de outras academias que vêm para cá. A gente vai avaliar o programa que eles faziam para a gente montar a periodização de acordo com o volume que eles estão acostumados e de repente você vê um indivíduo que está num volume de treinamento de 45 séries para aquele grupamento. Algo que fisiculturistas profissionais eles chegam a treinar. Então, fique essa malícia, a entender do músculo que está trabalhando para encaixar bem a ativação e a recuperação desse músculo. Você entendeu, velho? E já que a gente entrou no assunto de volume, esse é outro toque que eu vou te dar, o volume de treinamento. A gente já produziu uma aula muito interessante sobre volume, que vai enxugar, mastigar para você o que a literatura científica da educação física hoje pode e não pode dizer sobre volume de treinamento. Então a gente tem margens ótimas para iniciantes aí, de 6 a 9 séries por grupamento muscular na semana. Rapidamente falando, se eu estou fazendo um supino, faço 3 séries
Num dia, se eu faço ele segunda, quarta e sexta, eu tenho 9 séries de supino, ou seja, peitoral ativado, deltoide anterior ativado, tríceps ativado na semana, certo? Se eu estou um aluno avançado, eu posso ter uma dose ótima para esse aluno avançado de 18 séries por grupamento muscular na semana. Que aí o que você vê na musculação comum, pessoal? O que você vê nas academias aí low cost, de baixo custo, sem acompanhamento personalizado, individualizado? Você vê indivíduos com uma baixíssima qualidade de treino. O indivíduo está treinando sem falha concêntrica ou não está nas repetições reservas próximos à falha e está treinando o quê? 40, 50, 60 séries por grupamento muscular. Eu não estou brincando não, isso é mais do comum que a gente pensa. Imaginando que volume o céu é o limite. E para esse público, o que acontece? É muito comum o rompimento de tendão. E você deve já ter visto aí vídeos circulando na internet, aquele cidadão fazendo supino e de repente rompe o tendão. Aquele cidadão fazendo tríceps e de repente estira alguma musculatura ali, né, pessoal? Então, o volume de treinamento é algo que a gente não pode deixar de passar batido quando a gente está falando em prevenção de lesão. Então, planejar bem o volume de treinamento é fundamental para que você não se lesione, para que você diminua a sua probabilidade de lesionar na musculação. É claro! E falando de volume, falamos também de intensidade de treino. O que seria a intensidade de treino, pessoal? Você lembra daquele teste de um RM que eu falava com vocês lá atrás? Peguei o 100%, estou trabalhando 60%. Olha lá, se a gente está trabalhando com 60%, a gente está trabalhando com o que a literatura vai falar, que é uma carga baixa. Logo, a gente vai trabalhar com um volume de treino maior, chegar a 20, 30 repetições máximas numa série. Também ativamos aí um tipo de fibra muscular, fibras de contração lenta, fibras tipo 1. E eu estou trabalhando durante 1, 2 meses com essa carga de 60%. Entrei na carga de 80%, trabalhei 1, 2 meses com a carga de 80%. Que eu estou trabalhando aí entre 8, 12 repetições, não estou aguentando fazer mais do que isso. Trabalhando fibras de contração rápida, fibras tipo 2. E eu posso ficar, pessoal, um ano treinando com a carga de 80%, 90% então, na musculação? É claro que não. Então, quando a gente ondula a carga, ora trabalha com uma carga mais leve, ora trabalha com uma carga mais pesada, nada mais eu estou fazendo que prevenir lesões na musculação. Então, fica a dica para você, a gente nunca pega um estilo de treino, olha, esse é o treino bom para hipertrofia muscular. A gente sabe que a janela hipertrófica hoje, ela varia de 3 repetições até 30, 35 repetições máximas. A gente não tem uma estimativa, só 8 a 12 funciona para hipertrofia, nada disso, pessoal. Então, sabendo disso, sugestão, ondule a carga. Vou pegar cargas altas, 80, 85% de uma repetição máxima, que eu estou chegando a falha concêntrica aí com 10 repetições, vou durar um tempo de choque. Não vou durar 4, 5 meses com essa carga, porque eu estou nada mais do que aumentando a minha probabilidade de lesão. Abra o olho, porra! Abra o olho! E um último toque de malícia que eu vou te dar está ligado a algo que o treinamento personalizado ele acaba sendo um fator diferencial para diminuir o índice de lesão. Por quê? Porque está ligado à relação professor-aluno. O que isso quer dizer, pessoal? Quando a gente está lidando com uma pessoa iniciante no salão de musculação, ela não sabe nem mesmo identificar o que é a dor ruim e o que é a dor boa. Ela sente a dor, ela não sabe de onde que vem, da onde que parte. E existe, pessoal, as dores consideradas boas aqui no salão de musculação, por exemplo, a dor muscular. A dor muscular tardia é algo muito comum, principalmente no aluno iniciante, nas primeiras sessões de treinamento, aquele dolorido que a gente sente no pós-treino. Ela é comum porque você está recrutando unidades motoras ali que antes elas não eram recrutadas. Então, elas fadigam, elas cansam.
E sempre quando a gente coloca uma sobrecarga de treinamento, lembrando que não pode passar de 10% por sessão de treinamento, ocorre da gente sentir essa dor muscular tardia. E isso é negativo, pessoal? Isso não é negativo. Isso é algo que vai gerar uma adaptação fisiológica se a gente tiver a síntese proteica adequada para fazer aquela massa muscular crescer, e é algo positivo nos seus treinos. Diferentemente das dores relacionadas à lesão, aquela pontada fincada forte que a gente sentiu no ombro, aquela fincada forte que a gente sentiu no joelho, na coluna. Essas dores a gente costuma trabalhar pela percepção de dor. Existe a tabela aí que é a escala de Borg, que a gente utiliza muito no treinamento, que é a percepção subjetiva do esforço, que vai de 0 a 10. A gente pode trabalhar também com essa percepção de dor no aluno e perguntar para ele, olha, eu estou sentindo pontada no ombro. Essa pontada, ela é o quê? De 0 a 10. Ela é 2, é muito leve. Então, essas pontadas, elas geralmente são comuns. Hora ou outra a gente sente e não é nada. Não, mas essa pontada, ela está 5. Se ela está 5, a tendência é ela subir para 6, 7, 8 e ocasionar uma lesão. Se ela está 2, 1, a tendência ela é desaparecer. Então, quando nós temos uma relação professor-aluno próxima, a gente consegue, por exemplo, identificar algo que está iniciando aí, que é uma possível lesão, já intervir determinado exercício, encaminhar para o médico, fisioterapeuta, fazer uma análise ou uma ressonância, o profissional ele vai saber avaliar para identificar o que pode estar acontecendo para a gente não lesionar no salão de musculação. Então esse último toque de malícia para prevenção de lesão diz respeito à relação professor-aluno. Cadê a dor de cabeça? Saiu? Foi pra casa do caralho. Quem tira? É isso, velho. Por isso mesmo, precisamos conscientizar nossos alunos que prevenir, fazer um trabalho interdisciplinar com fisioterapeuta não é custo, não. Muitas vezes uma intervenção, um laudo, um diagnóstico certeiro evita uma cirurgia de 8, 9, 10 mil reais que você vai arcar posteriormente se você não tratar dessa possível lesão. E os alunos, eu atuo num salão de musculação e eu estou habituado com isso. Eles querem sempre o quê? Economizar e não querem, eu vou ter que marcar, que saco, vou ter que marcar médico, um fisioterapeuta para avaliar, não quero. Então eles ficam lá pegando, tentando fazer com que você, profissional de educação física, dê um laudo sobre a lesão que ele pode vir a ter. E eu sempre nessas horas dou um passo atrás, porque eu não formei, eu não tenho graduação, estudo, tempo de estudo para me rapidamente fazer um diagnóstico dessa lesão. As lesões são complexas. Um ombro, um joelho, uma coluna, existem especialistas para tratar de cada assunto. Então, aluno, não economiza não. Sua economia pode estar sendo porca, você pode gastar muito mais depois. Então, sentir uma dor que é aquela dor que não é a dor boa de treino, procure um profissional apto para diagnosticar essa dor. E aí, nós faremos um trabalho interdisciplinar com esse profissional que vai impactar positivamente aí na prevenção da sua lesão ou na reabilitação no tratamento dela. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seus comentários aí no vídeo. Espero poder ter ampliado aí a sua perspectiva sobre a lesão. Espero ter contribuído para te dar algumas malícias aí que você não pode deixar de fazer nos seus treinos. E um abraço para você, bons treinos e torço para que você não se lesione com essas malícias que eu te dei. Eu tenho certeza que você vai se conduzir com mais sabedoria agora. Um abraço!